para quem não me conhece, eu sou a Ângela. Eu sou colombiana, mas eu moro aqui no Brasil 7 anos. E eu escalei 4 anos na Colômbia antes de vir morar aqui, então já escalo há 12 anos, mais ou menos. E então eu vou começar explicando mais ou menos um pouco de generalidade sobre o meu país. Então a Colômbia é um país que esse aqui é o mapa. Ele fica na parte mais superior da América do Sul. Então aqui nesse canto aqui faz fronteira com Panamá, e aqui para baixo com Equador e Peru, Brasil e Venezuela. Então a capital da Colômbia é Bogotá, e o idioma que a gente fala é espanhol. E então aqui vou ter aqui mais ou menos as duas companhias aéreas que fazem voos entre Colômbia e Brasil, e principalmente entre as capitais, entre São Paulo e Bogotá. Mas também tem agora um voo direto do Rio de Janeiro para lá. Então vocês podem ir quando vocês quiserem, só entrar lá no site da Bianca ou da LAN, que vocês conseguem comprar lá as passagens. E nem, às vezes tem promoção, assim, sai baratinho, assim, 1000 e pouco, às vezes ida e volta. Então dá para vocês irem. E vocês vão ver hoje que vai ter bastante coisas para escalar, para vocês irem lá e se divertirem muito. É bem legal. Então vou explicar primeiro um pouco Bogotá, né, que é a capital. Ah, tá, muito obrigada. Aqui, ó. Tá. Então, a capital é Bogotá, e esse aqui é a foto da Praça Central de Bogotá, onde vocês podem ver aqui, então, tipo, um pouco assim, de como que é o pitoresco da cidade. É uma cidade que fica a 2.600 metros de altura, então ela já é bem alta, assim, para quem não está acostumado, porque aqui do Rio de Janeiro já é alto. E tem algumas montanhas assim ao redor, que são tipo, não sei se consigo. Não na tela. Então, tem umas montanhas altinhas, onde também tem algumas coisas para fazer. Então, aqui ao redor de Bogotá, esse aqui é o centro, né, que é a parte histórica, que a gente foi colonizado por espanhóis. Então, toda a parte do centro é bem legal, assim, referente a arquitetura colonial da época. É bem interessante, tem vários museus também. E em Bogotá, principalmente, a gente pode andar tem uns buses que é tipo, é o Transmilênio, que é tipo um VLT. Não é um bus, né? Tipo BRT, é isso. E você pode andar também em bicicleta, né? Então a gente em Bogotá é muito famosa pelas ciclovias, tem bastante ciclovia, você pode andar de bicicleta, o pessoal se mexe muito em bicicleta, e também bus, carro ou táxi, né? Então a capital fica aqui, essa parte pequenininha aqui, e esse aqui é o mapa da cidade, e ao redor da cidade a gente já encontra algumas zonas de escalada, as zonas mais urbanas. Tem um bairro que é tipo como se fosse a Baixada Fluminense aqui, né? Que é a Soacha, que é fora da cidade, mas é bem colada. Então é praticamente parte da cidade. E já no pedágio da saída de Bogotá por essa parte, você já encontra uma zona escalada, que eu vou mostrar para vocês. E também saindo aqui pela parte de cima, vocês podem o norte para cá, para quem Bogotá, o norte para cá, o sul para lá. Então são os cerros orientais. Então para o cerro fica então essa outra área que é La Calera, La Calera é outra cidade saindo bem colada de Bogotá, saindo por aí. E no meio entre Bogotá e La Calera vocês encontram outra área de escalada. Então principalmente nessas áreas mais próximas, o tipo de escalada que é mais predominante é boulder. Então a gente vê aqui, por exemplo, algumas imagens de boulders feitos lá. Vocês veem que é tudo formação tipo cogumelo, né? Que a gente chama, que tem algumas quebradiças assim em cima. É bem legal. Tem também algumas vias esportivas nessa área, mas principalmente a galera escala boulder. Tem outras, ou a mesma coisa em Soacha. Aqui em Soacha, na verdade, tem duas áreas de escalada. Uma, eu não trouxe a imagem aqui especificamente dos dois lados, mas sim, peraí, não trouxe.
São duas áreas que são bem próximas e na verdade é tipo vários boulders desse tipo. E que nem aqui, que vocês podem ver. A próxima área que a gente encontra então é Suezca. Suezca é outra cidade. Olha aqui mais próximo. Ela fica a 60 quilômetros de Bogotá, então é bem pertinho, não é longe. Aquelas outras ficam a que distância? É praticamente entrou na cidade. Você pegou o ônibus, desceu e chegou, entendeu? Não é... Você não sai, sai um pouquinho, mas você, como eu falei, é aquelas cidades que são bem coladas a Bogotá, então tipo, você praticamente não saiu da cidade e você já chegou. Então depende onde que você está, que você fica mais longe, mais próximo dessas áreas de escalada. Então normalmente assim, para quem não tem muito tempo, quem vai só para escalar o dia e volta, escalar nessas áreas. Para a Suezca, normalmente a gente pode ir no mesmo dia e voltar, porque é perto, vocês veem que são só 60 quilômetros, mas a gente prefere ir no final de semana inteiro. Então vai assim, saiu sexta-feira à noite, voltou domingo à noite. Que aí você fica mais tempo lá, enfim, escala mais. Então a Suezca fica a 60 quilômetros da distância e é um farallón que tem 2 quilômetros de comprimento e tem um ponto máximo tem 120 metros. Então ele começa bem baixinho, assim uns 30, vai aumentando e diminui de novo. Então tem mais de 500 vias. Assim, a maioria das vias são vias tradicionais, de fenda, mas também tem via mixta e via esportiva. Mas é um parque tradicionalmente de fenda, de via clássica, escalada tradicional, chama aqui. Vocês veem que a rocha é bem quebrada, né? Então, tipo, como se fossem várias fendas, várias entradas. Então a gente escala aqui. Tem essa vegetação que é muito típica lá, que é uma vegetação que tem isso aqui, a gente chama barba, que são, eu não sei, são tipo um líquen, que fica colado em cima das árvores e fica pendurado. E então a rocha inteira tem esses líquens colados, então dá uma impressão bem bonita. Aqui vocês podem ver, a gente tem muita via assim de fenda, e esse aqui, o farallón, ele fica próximo de uma via férrea, então essa via férrea não é usada para transporte, é transporte de carga de pedras, outro tipo de coisas, não de pessoas. E aí a gente escala aqui próximo, tem várias zonas bem legais, é bem interessante que a visão mais geral da rocha, então vocês veem que é bem comprida. Normalmente assim, tem várias casas rurais aqui ao redor e a maioria dos escaladores tem casa lá, então todo mundo mora lá, tem hostel, tem tudo para vocês ficarem lá, é super fácil ir, então podem ir quando vocês quiserem. E lá também tem escalada esportiva, como eu falei, lá tem 2 áreas de escalada esportiva, tanto no farallón principal, como nesse outro que é chamado Valle de los Halcones, que fica bem próximo. Também aí no Valle de los Halcones tem várias vias e tem outra área chamada Chicharrón. É difícil falar espanhol misturar com português. E tem também boulder. Em Suezca também tem bastante boulder. Podem ir lá também. Tem esse aqui também é uma área bem próxima da rocha principal. Então vocês podem ver. Essa área de Suezca é composta por várias áreas de escalada. Então tem monolitos, tem el Chicharrón, tem os boulders aí de Suezca, el farallón e el Valle de los Halcones. São 5 áreas que estão todas próximas. Eu não trouxe tantas fotos assim para mostrar porque era mais para dar um overview, mas se alguém quer ver mais fotos depois, pode me dizer, eu tenho mais fotos por aí. A próxima área que eu vou falar é a Mesa de los Santos. A gente já veio aqui, falou de Bogotá e as áreas próximas de Bogotá. E esse aqui é outro departamento chamado Santander, que Colômbia está dividida em vários departamentos. E aqui em Santander, então, a gente encontra a Mesa de los Santos, que próximo é Bucaramanga, a cidade mais próxima. Ela fica
não sei exatamente quanto é Bogotá, desculpe, eu não vou ter informação aí, mas ela tem mais de 200 vias abertas hoje em dia. Então, para vocês verem a quantidade de vias que tem lá, a maioria são esportivas, são vias curtas, máximo 60 metros, não tem mais que isso, e são 4 hectares de parque. Então, para vocês entenderem... Tudo arenito? É tudo arenito. A maioria das escalas em Colômbia é arenito, desde a anterior até aqui. Aí é em proteção fixa? Aqui, nesse lugar, tem a maioria proteção fixa, mas tem algumas poucas vias com proteção móvel, mas a maioria é tudo proteção fixa. Que é um parque mais recente, ele foi aberto já na época dos 2000, finais dos 90, 2000, e aí esse parque então foi tudo aberto com proteção fixa, chapeleta, principalmente, que a gente não usa grampo que nem aqui. E então assim, é um parque bem grande, que ele é feito assim, na verdade, isso aqui é um rio, que ele corre através desse departamento, e tem um cânion gigante entre as cidades de cima e o rio. E na borda do cânion tem... Qual é a variação altimétrica da parte de cima, da parte de baixo? Qual é a diferença das duas? A parte de baixo é mais baixo que o nível do mar. E a parte de cima deve ser mais ou menos uns 300 metros, não é tão alto assim. Mas assim, como você já chega por cima e vê para baixo, você vê alto, né? Então você escala 60 metros, os últimos 60 metros aqui, mas daqui para baixo você vê um buraco. Então assim, a impressão que você vê é que você está muito alto, né? Que você tem, mas deve ser mais ou menos aqui, deve ser mais ou menos o nível do mar, o rio. Deve ter alguns lugares um pouquinho mais baixo, porque tem algumas cidades com um pouco mais baixo que o nível do mar, mas é basicamente quase o nível do mar embaixo, no rio. E aí, para cima, então, você vê o buraco, então você vê bem alto, 100, mesmo que você esteja 200 metros, você não tem certeza quanto que é, mas você não está muito alto, entendeu? Tá, tipo, em relação ao mar, não. Mas você está olhando já para o buraco, já é bastante alto, né? E aí você escala só os últimos 60 metros, né? Acho que sim, acho que deve ser uns 300 metros de altura para aquela distância. Então, é um parque gigante. Só que na parte que está aberta é menor que o parque, né? Porque, como falei, é um parque mais recente. Então, ele está aberto só uma área. Ainda tem muito para abrir, se vocês quiserem ir lá abrir vias. Super bem-vindos. Porque ainda falta muito por abrir. É um parque bem grande. E, além disso, é um parque também turístico. Então, tem uma parte turística que é esse parque chamado o Cañón del Chicamocha, que é esse canyon do rio Chicamocha. Então tem até um parque assim, de atividades de esportes radicais em geral. Tem uma área mais comercial, que é onde tem um parque principal, e tem essa área aqui que a gente escala, tem parapente, tem outras atividades também próximas. Tem várias cachoeiras, se quiserem ir lá, super legal. Aqui tem algumas imagens, eu escalando lá. Vocês veem aqui as vias são um pouco mais mais esportivas, vamos dizer assim, são mais fortes, mais atléticas. E a rocha, esse tipo de rocha é a mesma rocha que a Suezca, mas é uma rocha mais nova. Então vocês veem que elas farelam um pouco mais, até a cor é diferente, mas tudo é arenito. Do que eu falei até agora, tudo foi arenito. Aqui já não deve quebrar tanto, né? Que eu, quando fui, estava começando a abrir o parque, quebrava tudo, né? Ninguém tinha passado ali, quebrava tudo. Agora não quebra tanto. Outra área muito importante é o Parque del Cocuy. Então, em Colômbia tem, para explicar melhor para vocês, a Cordilheira de los Andes passa por Colômbia, ela chega até aqui, né? Vem da Argentina, subindo para o Chile, chega aqui. Quando chega aqui, ela divide em 3, então faz 3 cordilheiras, uma aqui, que é a oriental, a ocidental e central, elas se dividem aqui. E o Parque del Cocuy, então a gente tem várias montanhas nevadas, altas montanhas, e o Parque del Cocuy está em uma dessas cordilheiras aqui, finalizando, então é uma das montanhas mais altas
onde a gente tem montanhas bem altas em Colômbia. Então, a montanha mais alta dentro desse parque tem 5.330 metros de altura sobre o nível do mar. Aí tem mais de 25 montanhas, picos lá, nevados. Então você pode ir lá fazer as 25, são 30 na verdade, 30 e poucas montanhas nevadas lá nesse parque nacional. São mais de 25 quilômetros de pedra para você escalar. Então, assim, depende de cada montanha. Tem várias montanhas ali, que cada montanha tem umas montanhas que tem só rocha, tem uma parte só nevada, só rocha. Aí você pode entrar, sei lá, por uma parte do parque. Não sei por que não saiu aqui, mas eu tenho certeza que eu tinha botado na apresentação. Está lá? Então, normalmente a escala lá é toda em móvel, não tem proteção fixa. Pergunta assim, rocha? Tem rocha e gelo, sim, porque é tudo nevado, né? Então, se você quer ir para o cume, normalmente você tem duas opções. Quando a montanha é nevada de um lado e rocha do outro, você pode ir só pela rocha. Mas normalmente tem neve pelo outro lado também, então você faz gelo, tipo, não é neve, é gelo, mas principalmente porque neve perpétua, né? Acima de certa altitude ela é sempre nevada. E aí a gente tem então aqueles micro ecossistemas diferentes, que tem algumas plantas de páramo, né, que é o ecossistema anterior ao nevado. E essas plantas, as plantas que a gente tem no páramo só existem nesses tipos de climas, que só existem nessa região perto do Equador e a essas altitudes. Então é um ecossistema que é bem protegido. Essa área também é uma área que tem vários indígenas que moram lá, então bem conservado por indígenas. Então atualmente a gente está com a parte do parque fechada, porque os indígenas não permitem que as pessoas entrem para lá, é uma parte reservada indígena. Então a gente está com essa área fechada, mas já tem uma época que era aberto ao público, só que aí as pessoas iam, também as pessoas não eram muito limpas, como o parque não é caro para entrar lá, esse parque aqui é muito barato, então assim, tipo, até para estrangeiro, você paga, sei lá, R$30 para entrar por dia, uma coisa assim, muito barato, se você compara com outros parques, a Concagua, outros assim, é muito barato. E aí as pessoas iam, aí estava tendo problema de conservação, aí para os indígenas que moram lá é um lugar sagrado, então não pode ir lá fazer sujeira, não pode ir lá fazer, então eles preferiram fechar para o público em geral nessas áreas indígenas, de conservação indígena. Mas o restante do parque está aberto, então podem ir também lá. Mas aqui no site de parques nacionais vocês podem ir lá sempre entrar e ver se está aberto ou não, porque às vezes fecha por motivos de conservação. Então, sempre é melhor vocês estarem atentos se vocês forem ir olharem. Tem aqui algumas imagens esse aqui é o Ritacua Blanco, que é uma das montanhas mais altas que tem lá. Esse aqui também algumas fotos minhas de quando eu fui lá. Tem aqui ao fundo essa montanha aqui chama também Pão de Açúcar. Esse aqui é o Côncavo. Esse aqui é o Ritacua Blanco, o cume. Esse é outro parque Floriano. Alguém tem dúvidas sobre esse aqui? Para chegar lá. Então, para chegar lá é complicado. Sim, tem um ônibus, você tem que pegar, se você está em Bogotá, você pode pegar um ônibus para a cidade mais próxima, que é El Cocuy, ou Huicán, são as duas cidades mais próximas. E aí, chegando no Cocuy, vocês ainda têm que pegar um outro caminhão, um carro, sim, a gente chama lecheiro, porque é o caminhão que reparte a leite nas casinhas próximas. Então esse mesmo carro vocês pagam para vocês levarem eles até a fazenda mais próxima, onde tem pessoas, dependendo onde vocês forem entrar do parque, porque o parque é gigante, vocês podem pegar nesse carrinho, vai deixar numa das fazendas dos moradores lá, e aí nessa fazenda vocês devem ficar um dia a mais, porque aí ainda tem 8 horas de caminhada até o campamento, onde vocês vão botar o camping, que também depende muito do que vocês forem fazer, porque tem o parque é gigante, como já falei, aí tem várias entradas. Então você pode entrar
Se você for fazer o Ritacua branco, então tem uma entrada mais conhecida, vai mais gente. Se for fazer, tem uma parte que é a Laguna de la Sierra, que é uma Laguna Grande de la Sierra, que é uma laguna maior, que é onde vai muita gente também. E aí, quando você chega lá, ainda chegou, aí antigamente você podia alugar para os moradores um burro para carregar as coisas até o campamento base, só que agora proibiram. Então você tem que carregar suas coisas até o campamento base. Aí você chega lá, monta, são 8 horas de caminhada até chegar lá, então tem que caminhar rápido antes de que fique escuro para poder montar o campamento, que senão vocês... Qual é a melhor época do ano? Na verdade, assim, não tem muito diferença climática, porque Colômbia fica perto do Equador, então a gente não tem inverno e verão. Mas, principalmente na montanha, tem sim umas épocas melhores. Então, assim, final do ano é bom. Final do ano, Semana Santa, em todas as épocas foi bom. Sempre teve algum dia bom para fazer a montanha. Então, dá para ir, mas principalmente as pessoas vão em junho ou final do ano. Então, são 2 épocas sempre no ano. Ou no final do ano, dezembro, janeiro. Normalmente em janeiro sempre está bom, até fevereiro. E em junho, julho, mais ou menos. Se você quer com certeza ficar bom, tem que ser janeiro, fevereiro. Isso. Janeiro, fevereiro com certeza está bom. E lá em abril, março também está mais ou menos. Mas com certeza em janeiro e fevereiro. E dezembro. E dá para fazer essas atividades sem guia ou é legal contratar alguém por lá? Então, tem guia impresso? Não tem guia impresso. Quando você chega lá, tem um mapa. Você pode comprar um mapa. Na oficina de parques tem um mapa também. Eu recomendo ir com alguém que conheça, porque tem muitos caminhos. Para você entender o que está fechado, o que não, é melhor ter alguém que conheça. Mas com certeza vocês podem ir sem guia também, porque esse parque aqui não te exige. Eu vou mostrar mais na frente alguns outros parques que exigem que você tenha guia, que seja um guia do parque. Aqui não, esse parque eu acho que é um dos mais tranquilos que a gente tem na Colômbia. Você pode ir tranquilamente, até entrar é super barato. A única coisa que vocês têm que ir lá é registrar a entrada em parques, porque se acontecer alguma coisa com vocês, se vocês não se registraram, sinto muito por vocês, entendeu? Não tem resgate. Sim. Não, normalmente a gente não tem, tipo, resgate helicóptero, essas coisas a gente não tem. Então já vocês vão sabendo isso, que não existe. Quando eu estive em Suezca, encontrei um guia lá que falou sobre o Cocuy. Sim. E deu uma vontade grande. É bem lindo, é bem legal. Em Suezca também é um parque que você não precisa pagar para entrar. Então esses parques que eu falei anterior, você não... Mentiras. Nesse aqui na Mesa de los Santos, você paga para entrar. Tem uma diária para entrar, que antigamente não era cobrada. Agora, o dia de hoje, está sendo cobrado até para manutenção do parque. E porque essa área aqui, onde a gente escala, é privada. Então a gente entra para uma área privada e a gente paga. E nós outros, em Suezca e nos demais, a gente não paga nada. É gratuito o ingresso. Você e tem guia impresso, sim, para Suezca e de la Mesa de los Santos tem guia impresso. Ela é bem tranquilo, né? Sim, é super tranquilo aí. Esses dois têm guia impresso, mas aqui no Cocuy não. Tem só o mapa e, assim, não tem as vias de escalada. Tem, tipo assim, o acesso principal pela montanha, você também não sabe onde ficam as montanhas, mas você tem que conhecer. Então é melhor ir com alguém que saiba. Se vocês quiserem fazer a escalada em rocha lá, porque tem também aqui, pode ser ou só caminhar até o cume ou fazer a escalada pela rocha, é melhor ir com alguém que saiba. Que aí eles já te falam que via é, ou então vocês vão abrir uma via nova. E falando em abrir via nova, como é que é a questão de ética lá, de conquista? Então, a gente não protege com proteção fixa nenhuma fenda. Então, e principalmente aqui no Cocuy, nenhuma via é aberta com proteção fixa. Todas as vias são abertas móveis. Em Suezca, a mesma coisa, que quando for fenda, não volta proteção fixa, e quando for via esportiva, pode voltar, então, proteção fixa.
não tem problema. Isso fica mais tranquilo para você abrir. Nesse instante não tem. O problema é que já tem muita via, assim, é difícil você achar uma zona que você não vai. Também a gente tem muito cuidado com assim vegetação e animais, porque tem alguns animais que em alguma época do ano fazem ninho lá na rocha, então a gente tenta não tirar a vegetação que já está em algumas áreas. Então a gente só abre via onde não tem vegetação, tipo assim, muita vegetação. Você não vai ter que tirar todo o mato para baixo. E também é a mesma coisa, tipo assim, tem uma fenda aqui, eu não preciso botar uma proteção fixa, eu não boto proteção fixa. E essa ética que principalmente se repete no país inteiro. Você só bota proteção fixa onde é necessário. Que é, se você estiver fazendo uma via, mesmo que ela seja uma parte fixa, e tem uma parte que você pode proteger imóvel, você não bota ali proteção fixa. Ela vai ficar uma via mixta. Você vai escrever no guia que é. Esse Parque Floriano é um parque bem mais recente. Esse aqui foi aberto uns 5 anos atrás, não, uns 4 anos atrás, mais ou menos. 4, 5 anos atrás. E ele fica a 196 quilômetros de Bogotá. E tem 30 vias abertas, tem mais ou menos 30, pode ter um pouco mais atualmente, mas como falei anteriormente, um parque bem mais novo, então, mas é um parque com muito potencial, porque primeiro porque é outro tipo de rocha, que já tinha na Colômbia, a gente já estava acostumado a escalar só arenito, aí de repente aparece esse aqui, e é um parque assim com, para vocês entenderem, vocês viram naquele não, era aquela viagem que teve para escalar na China, tipo aquela coisa na China, tipo aqueles arcos assim, sim, tipo Petzl Rock Trip. Então a gente tem aqui uma cachoeira aqui no meio da rocha, tem um buraco e a gente escala dentro do buraco. Tem vias também do lado de fora, mas dentro do buraco onde mais a galera abriu mais vias, né? Então aqui para vocês entenderem como que é. Então a galera escala nessas chorreiras. Aí tem várias vias aqui e aqui ao redor. Eu acho que essa área o setor mais famoso lá, mas tem outros setores lá também. Esse aí eu falei até pouquinho porque eu não fui nunca. Então, mas eu sei que o dia de hoje, para ir lá é melhor também ir com guia, porque já teve também até um problema de reproteção. Quando foi aberto o parque, foi aberto com as chapas que foram depois, tiveram que ser retiradas e colocadas outras. Então é bom vocês irem com o pessoal que saiba, que seja lá. Eu até vou ter aqui o site do Facebook do pessoal que está abrindo lá as vias lá, se vocês quiserem contatar eles para ir, é super legal. Eles são todos gente boa. Outro setor mais antigo é Pajandé, esse setor também é de via esportiva, mas também tem boulder. Ele fica mais... Vocês veem que a maioria das coisas ficam aqui, né, no centro do país, né? Ele fica um pouco mais para cá. E ele fica ao redor de um rio também. Ele tem são todas vias esportivas de 30 metros de altura. Ele fica a 187 quilômetros de Bogotá, então também não fica tão longe. Fica longinho, mas não tanto. Em Colômbia tem uma coisa também assim, parece que fosse perto, porque a quilometragem é pequena, só que como a gente tem muita área montanhosa, é muito mais difícil chegar. Então, você não faz em poucas horas essa distância, porque você tem que... São tipo várias vias assim, com muita curva, sobe, desce. É como se vocês estivessem indo para Petrópolis pela via antiga o tempo inteiro. Então, tipo, é nessa velocidade. Então, você não vai muito rápido, você não avança muito. Então, mesmo não sendo uma distância muito longa, demora umas quase 5 horas para chegar lá, entendeu? Mais ou menos. Aí também uma escalada ao redor do rio, bem bonito, o clima é mais quente ali nessa área, porque é uma área mais baixa, referente ao nível do mar. Então, como a gente tem a escalada lá, é assim... Não, a escalada não, o clima em geral lá é assim. É quente, a base é um rio. Sim. Que delícia.
Exatamente. Porque lá, assim, normalmente, como a gente não tem verão e inverno, a gente... Tipo Bahia, assim? Não, tipo, mais ou menos. É porque, assim, a gente não tem verão e inverno, a gente tem pisos térmicos, quer dizer, que entre mais baixa a cidade o nível do mar é mais quente, entre mais alta é mais fria. E aí, para essas cidades são 300 metros, então é baixo, é quentinho. É tipo assim, Rio de Janeiro, quase no verão. É quentinho. Então aí tem muito mosquito, assim, o ruim de lá é que tem muito mosquito, então sempre você tem que usar protetor repelente, né? Mas é bem legal, normalmente a gente fica em vários lugares perto de água. Qual o sistema de graduação que vocês usam lá? A gente usa a graduação americana, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 5, 10. Não sei se todo mundo aqui está familiarizado. Vocês ficaram aqui lá? Ah? Vocês ficaram Eu? aqui lá? É americano. Eu escalo mais ou menos 5, 12, alguma coisa. Pode falar. Chove muito com a região do norte do Brasil, tipo Amazônia, passa Então, meses chovendo. Não, a gente não tem. A gente tem épocas de chuva. Nessas áreas do país que mais para o centro, sim, porque a gente também tem aquele tipo de clima de mais de Amazonas, pro Amazonas. Quando você vai para baixo do país, você encontra esse clima, que é clima mais de selva, que isso acontece. Mas nessa área central não, que é uma área que tem uma época de chuva, uma época que não chove. Então assim, é muito variável, você não sabe quando vai chover exatamente. Hoje pode chover e amanhã não. Então principalmente nessas áreas aqui que são úmidas, mas não tanto quanto na Amazonas. Assim, tipo assim, chove em abril, maio. Também não deve chegar à mesma temperatura da Amazônia. Não fica. Não é aquele clima úmido quente, não. Aqui é baixo. Aqui é quente, mas não é tão úmido quanto no Amazonas, porque não tem tanta vegetação que absorva a umidade, entendeu? Aí aqui fica assim, tem época que chove e época que não chove, mas você, tipo assim, não tem uma data certa para chuva, mas normalmente assim, novembro começa a chover, janeiro para de chover, aí a mesma coisa em agosto chove de novo e lá em março chove de novo. Tipo assim, não tem um padrão assim muito claro quando que vai chover. Depende também dos fenômenos climáticos. Tem um fenômeno Ninho, às vezes não chove, enfim. Aqui algumas imagens de lá também, para vocês verem como a base aqui no Rio, e tem várias escalas esportivas. Tem também boulder, então a galera gosta muito lá de fazer lá, escala boulder, cai na água, meio que psicoblock, mas é baixinho, então não dá pra dizer que é um psicoblock. Exatamente. Outra área, essa aqui é mais próxima é Bogotá de novo, Machitá. Esse parque também é bem recente, eu morava lá quando começou a ser aberto. Tipo assim, na verdade esse parque já tinha sido aberto antes por alguns outros escaladores, mas tinha só 2, 3 vias, ninguém foi nunca mais. E aí em 2007, a galera começou a voltar para lá e abrir mais vias. Então de repente começaram a ir lá, e principalmente porque aí esse parque aqui é um parque que tem vias de um nível mais alto, então não tem vias fáceis aqui nesse parque nenhuma. Então você tem uma via fácil, que é um 5.9, que o 5.9 eu não sei, deixa eu ver meu aplicativo. Tem um 5º grau, não tem mais, e o restante é lá 8º grau, 8º para cima. Então, vocês entenderam, tem um 5º, de repente um 6º e todo o restante é 8º grau. Só tem isso lá. Então é uma área que vem assim, cheia de tetos, e a parte mais difícil normalmente está mais em cima, então dá para escalar. Fica também pertinho de Bogotá, fica 83 quilômetros, é bem pertinho. Tem mais de 30 vias abertas só hoje.
não sei, quando fui já tinha mais ou menos umas 20. É bem legal. Essa área aqui, o único ruim é que não tem água perto. Então, se você for lá, tem que levar a água, tem que levar tudo. Então, a galera costuma dormir aqui embaixo da pedra, aqui nessa área aqui. Então, você já dorme, já acorda, já escala. É bem legal. Também arenito tudo. Aqui outra imagem mais da região inteira, que é uma região bem montanhosa, é bem bonito. Aqui mais vias lá. Vocês também, de novo, como fica bem na borda, as vias são curtas, são mais ou menos 30 metros, 40 metros de altura, mas a via fica para baixo, então você parece que estivesse mais alto, né? Você tem aquela impressão que estivesse mais alto, mas não é. Você, tipo, da base da via até em cima da via não é tão alto. Outra área também próxima de Bogotá é Suta Tausa. Também fica a 74 quilômetros. Essa aqui é bem legal, porque ela tem... Aqui é também um farajão de rocha, mas fica bem lá no alto da montanha. Então, para vocês entenderem, está a 2.550 metros sobre o nível do mar a parte de cima. Então, também são baixinhos, 30 metros de escalada, mas 30 metros lá em cima. Você não vê, obviamente não vê até o nível do mar, mas você já consegue ver que é alto. E também tem muito boulder lá. Então aqui, tipo, essa sou eu também escalando muito tempo atrás. Os boulders lá, tem muito boulder. Você chega na área, é uma área cheia de boulder. Não sei se vocês já foram, né? Em Cocal, mais ou menos. Você chega e vê vários boulders assim, tipo isso. Só que em cima tem uma rocha, farajão da rocha, assim, grande. Você escala lá também. Então é bem bonito, bem legal. Aqui tem mais imagens dos boulders. Lá. Também, é só mesmo tipo rocha, assim, tipo, fazendo essas bolinhas. Tem muito isso. Aí lá as agarras são bem machuquentas, porque você pega assim, tipo umas crocotinhas, machuca um pouquinho, mas são bem legais. E aqui, aí, o que eu falei pra vocês? O farajão fica lá em cima na montanha, então aqui embaixo no colo, todos os boulders, aqui pra baixo todos os boulders, e aqui pra cima você escala. Aqui, essa última parte aqui. E esse aqui é outro lugar, que já fica mais para longe onde a gente já estava falando, eu já falei aqui próximo aqui e aqui. Aqui é no outro departamento, em El Peñol. Esse aqui já é mais parecido que a gente escala aqui, é granito. É uma pedra, uma bolota, pedra que de repente tem no meio do nada, é granito. Tem mais de 30 vias abertas. E fica um pouco mais longe de Bogotá, fica a 397 quilômetros de Bogotá. É tudo granito. Aqui, como vocês veem, é uma bola, como eu falei, é uma bola assim, tipo um pão de açúcar no meio. Tem uma lagoa perto. E aí tem a parte turística, então essa parte aqui são umas escadas que as pessoas sobem da escada até lá em cima para ver. E a galera escala aqui ao redor. E tem uma escala bem mais parecida à escala aqui no Rio de Janeiro, tipo o que vocês veem. Acho que pode voltar duas fotos. Mas aí são chaminés, eu poderia? Essas fendas ali, eu não sei, mas eu acho que sim. Tem um G1 escrito na pedra? Tá escrito, é isso mesmo. Ou é grupo 1, 2, 3, que você falou? G1, G2, G3? Não sei, tipo, o que está aí, na verdade. Está escrito assim na pedra, mas eu não sei a história de por que isso foi escrito lá, não sei, não tenho a mínima ideia. Mas sim, aí vocês veem que a escala é bem mais parecida aqui no Rio de Janeiro. Tipo, quase Rio de Janeiro. Vocês veem, não tem muita diferença. É isso. Aí outro parque nevado, que eu vou falar só de 3. Na Colômbia tem vários parques nevados, mas os principais eu vou falar aqui. Além dos lugares que eu vou falar hoje, tem alguns outros por aí. Então, esse Parque dos Nevados é outro parque nacional da alta montanha também. Ele fica a 303 quilômetros de Bogotá.
e a montanha mais alta aqui tem 5.321 metros sobre o nível do mar. E na verdade, esse parque está composto por 3 montanhas principais. São 3 montanhas, que é o Nevado del Ruiz, o Nevado del Huila, del Tolima e o Nevado de Santa Isabel. E na verdade, tanto o Ruiz como o Tolima, eles são vulcões, obrigada. Eles são vulcões nevados. Tanto que o Nevado del Ruiz já fez erupção alguma vez, fez maior destroço em alguma cidadezinha que fica lá embaixo. Sabe a última vez que algum deles... Então, eu era criança quando, 90 e pouco, quando o Ruiz fez erupção. E matou muita gente, foi muito famoso, assim, muito conhecido, porque tem uma cidade embaixo que realmente foi uma das tragédias mais grandes que teve na Colômbia em muito tempo. Então, e quando você vai lá, você escala e você escuta o barulho, assim, tipo, você está subindo, você escuta a montanha fazendo barulho, é meio bizarro. Então, aqui, para vocês verem, são 2 vulcões nevados. Aqui é a imagem do vulcão lá. Para chegar lá é assim, a cidade, mas tem 3 cidades próximas, que é Pereira, Armênia ou Manizales. E próximas dessas você pode chegar até lá facilmente, alugar um carro, enfim. E lá dentro do parque você tem que pagar para entrar. Aí lá nesse parque você paga a entrada e aí você é obrigado a ter um guia do parque. Nesse parque você é obrigado a ter um guia que te acompanha. A menos que você tenha permissão ou você já seja guia de alguma outra coisa. Ou você peça uma permissão para o parque, você está falando que você é montanhista e tal. Que aí eles às vezes liberam. E aí você paga pela área do camping e paga pela entrada do parque por dia. E aí é isso. Aí dentro do parque, já entrando no parque, aí já você pode ir a todas as caminhadas, porque aí dependendo do que você paga na entrada, você pode ir a certos setores. E para entrar no Nevado del Tolima, tem outra entrada para o outro lado do parque. E aí sim é uma entrada bem mais difícil, menos conhecida. E eu recomendo muito irem com guia que vocês conheçam, se que alguém conheça. Um guia que conheça bem essa área. Mas então a escalada lá é assim também. Não tem tanta rocha, mas alta montanha mesmo. Você vai subindo pela neve e pelo gelo, né? Tem meio que misto assim. Não tem rocha. E quando você chega lá em cima é difícil até achar o cume, porque como é um vulcão, você chega lá e é meio plano assim no cume. E é assim, como eu falei, a montanha faz muito barulho, aí você fica meio com medo, assim. E esse é outro lugar, que é a Serra Nevada de Santa Marta. Esse lugar é bem especial porque tem 2 coisas importantes. Que é a montanha nevada mais alta, uma das montanhas mais próximas do mar, Nevada, que ela fica bem aqui, ó. Aqui o Mar Caribe, aqui é o Oceano Pacífico. Então aqui, ela fica bem próxima ao mar. E é onde fica a montanha mais alta da Colômbia. Então, fica aqui. Que tem 5.775 metros sobre o nível do mar, que é a montanha mais alta. Esse parque esteve muito tempo fechado para ingresso, porque também é uma área indígena. Então, para chegar lá é bem difícil, o acesso não é fácil. Você chegando lá na área indígena ainda tem que pedir permissão para os indígenas para subir lá no pico. Mas às vezes eles dão permissão e você pode ir. E também teve uma época, Colômbia teve uma época um pouco conturbada com isso da narcotráfico, enfim. E teve uma época que a gente não conseguia ir porque tinha muito narcotraficante lá preparado para se você entrasse já era. Então, enfim, é um parque gigante também. Aqui tem algumas imagens. Os 3 picos mais altos. O pico mais alto é o Pico Colón. Eu nunca fui lá porque estava fechado quando eu morava lá. Mas é muito famoso, assim, é uma trilha bem longa para chegar lá. Primeiro, para você chegar lá, você tem que ir
tem que ir com guia local, porque nem todo mundo conhece essa trilha para chegar na cidade indígena, que é a cidade perdida. Tem trilha até lá, e chegando lá, você ainda tem que pedir permissão para os indígenas para conseguir ir até lá, até o cume. Sim, então, essa montanha que tem 5.770 metros de altura, ela fica bem próxima do mar, bem próxima. Você não consegue ver ela lá embaixo, porque ela é muito alta, mas ela fica muito próxima do mar. Você chega para a cidade mais baixa, e é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Saber um pouco sobre as pessoas, assim, como é que as pessoas se organizam, como que a galera sai a escalar. Então, normalmente a gente não tem clubes, que nem aqui. Então, o que a gente faz, atualmente até tem uns, porque para a gente formar a federação a gente precisou se organizar em clubes. Então tem uma federação. Tem federação de escalada esportiva, de competição principalmente. No montanismo não está incluído dentro disso, só para a parte da escalada esportiva. E é mais para competição. A gente se organiza para poder fazer essas coisas de competição, mas tem a federação, tem alguns clubes nas cidades, mas principalmente a galera se encontra assim, no ginásio escalar, e aí você conhece, marca essa linha escalar, todo mundo escala na rocha. Tem algo, tipo, em Bogotá principalmente, em Suezca, tem uma associação de guias de Suezca, que também foi formada recentemente. Então você consegue, se você pensar um guia local, você consegue uma pessoa que te leve a escalar. Lá em Suezca tem vários lugares que tem um guia sempre lá disponível para levar, mas principalmente assim, você se organiza com alguém que você conheceu no clube de escala, no muro de escalar, aí você vai lá, foi no ginásio, escalou, conheceu a galera e vai lá e escala. Ou também assim, grupos de amigos que vão lá onde escalam no final de semana e aí vai conhecendo a galera, porque como não é tanta gente quanto aqui, é muito mais fácil você conhecer todo mundo, né? Enfim, você acaba conhecendo todo mundo. Em Bogotá tem então ginásios? Tem vários ginásios. Agora fechou, mas a gente tinha um dos ginásios mais grandes da Sudamérica, que era a Gran Parede, um ginásio que tinha 14 metros de altura e pro lado e tinha, sei lá, uns 10 metros de parede, mais o boulder, mais a área boulder, e fechou porque eles tiveram que entregar o lugar, mas vão reabrir ano que vem em algum outro lugar, não sei. Mas além desse, tem um ginásio dedicado só a boulder, que também é enorme, grande. Aqui tem internet, posso até mostrar para vocês. Aí vocês podem ver, é um ginásio bem grande, assim, dedicado só para boulder. E tem várias competições lá. Além desse ginásio, tem Roca Sólida, que também é um dos ginásios mais clássicos. Esse já mudou em vários lugares também, só para boulder. Tem algumas vias lá em Roca Sólida, para ver se botou no outro. Roca Sólida. Também grande, vocês veem. E além disso, tem mais outro ginásio que abriu recentemente quando fechou Gran Parede, que fechou ano passado. Aí abriu outro, que eu não estou sabendo o nome agora, porque é muito novo e eu moro aqui agora, não sei. É isso, esses são os ginásios que a gente tem na Colômbia. Então a gente tem muito ginásio em Bogotá, principalmente em Bogotá, né? Porque as outras cidades não tem tanto, assim, a escalar na Colômbia, até esses lugares que eu mostrei para vocês, foram abertos mais para o pessoal de Bogotá. Então tem algumas cidades que tem próximas desses outros lugares que tem escalada, mas tem outros lugares que não tem escalada nenhuma, de repente porque não tem próximo a rocha, mas também não só por isso, senão porque não tem escaladores lá nessa área, não é cultural assim dessa área. E na Colômbia a escalada é muito mais nova que aqui no Brasil, então assim, uma coisa que apenas está começando assim, as gerações novas para se fundir mais. Mesmo assim, vocês veem que está um pouco bastante organizado. E ano passado teve até um campeonato mundial lá na Colômbia, foi internacional,
não era difícil, que era um campeonato mundial de outra coisa. Mas era de escalar. E aí esteve lá, foi feito lá na Colômbia. E não sei, quer alguma outra pergunta? Fala. Acho que primeiramente fiquei muito impressionado com todas as opções que você mostrou aí, de modalidades muito diferentes e muito variado, né, cara? Tem muita coisa ali que eu não tinha a menor ideia que isso tudo existia, sabe? E eu fiquei interessado até de saber um pouco de qual é a melhor logística para ir para lá numa viagem de escalada, assim, qual é a melhor cidade assim para você ficar ali, para que fica mais perto. Então, eu recomendo muito ir para Bogotá, porque você vai para Bogotá, ficando em Bogotá, aí já você tem o contato das pessoas que moram lá, é mais fácil você achar pessoas que vão com você para as outras cidades, se você quiser ir para as outras cidades, para outros lugares. O pessoal sempre vai estar querendo viajando, principalmente se você for assim, junho, julho, que as pessoas têm férias, ou dezembro, que aí todo mundo vai, aí é mais fácil. Agora, se você for para, como eu já falei, nas outras cidades nem tem muito escalador, nem tem escaladores às vezes, nem tem onde escalar. Então, se você for para, sei lá, para Bucaramanga, que é a cidade, você pode ir para Bucaramanga, que aí você só iria para Mesa dos Santos, que é a cidade mais próxima é a Mesa dos Santos. Aí você consegue achar escaladores, mas os escaladores que escalam na Mesa não moram em Bucaramanga, eles moram na Mesa dos Santos. Então, para você chegar até lá, conhecer as pessoas, e lá não tem muro de escalada, então você não vai conhecer nunca as pessoas. É muito mais fácil você ir para Bogotá, ir nos muros, conhecer as pessoas locais, e aí sim, ir para Suezca. Em Suezca você vai conhecer mais pessoas, aí em Suezca você conhece as viagens para os outros lugares. Lá na Colômbia é muito mais centralizado, então você vai lá aqui, quase todos estão em Bogotá. Entendi. Sim. Quando eu fui para lá eu tive sorte, foi a indicação da Miriam, que apresentou Suezca, né? E aí eu entrei em contato com um cara daqui de São Paulo que tinha um amigo lá em Bogotá, um colombiano. Uhum. E aí a gente foi super bem recebido, foi uma amiga. Não, a pessoa super recebe bem. A galera gosta muito de receber o pessoal de fora. Até porque a gente quer mostrar também nosso parque, nossa escalada, que é muito linda, que tipo, eu amo. Obviamente o que mais quer a gente é que todo mundo conheça, né? Ele foi buscar a gente no aeroporto, ninguém tinha se visto, eu não conhecia ele, não conhecia a gente. A gente saiu da sala de desembarque ali, ele reconheceu a gente por causa das mochilas. Aí, ó, Claudinei, sou eu. Aí ele colocou a gente num carro, deu uma volta ali em Bogotá, depois a gente foi para Suezca, para uma casa que ele aluga lá com os amigos. E aí ele passou o final de semana com a gente, entregou a chave para a gente passar o resto da semana. A gente escalou lá até gastar os dedos, voltou para Bogotá, se encontrou no aeroporto, entregou a chave para ele e veio embora. Então, todas as pessoas que escalam em Bogotá normalmente tem uma casa em Suezca. Então, ou é uma galera que escala, assim, todo mundo aluga uma casa de 2 quartos entre 10 pessoas, porque ninguém fica lá ao mesmo tempo. Aí quando a gente sai de férias, fica o final de semana. Às vezes quando fica todo mundo, dorme todo mundo no colchão. Então a galera é bem assim, dinâmica, ninguém se importa com isso, dorme todo mundo ali, faz festa, todo mundo super animado. Galera escalada, né? Animada. Mas é isso, então a gente recebe. Então se a gente não puder estar com vocês porque tem que trabalhar, um dia da semana as pessoas trabalham, dá a chave. Muita gente faz isso, dá a chave, fica lá e fica lá ao final, durante a semana, e quando acabar devolve a chave e vai embora. Enfim, porque também se ninguém vai, a casa vai estar lá sozinha. Então até é melhor que alguém vá lá, alguém cuida da casa, pelo menos. Teve um dia que choveu, aí eu estava com a Amanda. A Amanda tem a mania de limpeza, né? A pessoa cheia na casa toda. Então foi bom o cara também. Exatamente, é bom para todo mundo. Então se vocês quiserem ir algum dia, pode me avisar que eu boto vocês em contato com qualquer pessoa lá. Mesmo eu não indo, se eu vou, melhor ainda, mas se eu não estiver, também posso botar em contato com alguém, conheço quase todo mundo lá. Agora tem muita mais gente escalando, né? Então não sei. Mas é isso. Lá é super astral, assim, né? Sim, você nossa. sobe, escala, desce por uma trilha ali, aí tem a tiazinha ali servindo café, servindo... Lá na mesma rocha, como é uma via férrea, assim, tem as pessoas que moram na cidade que vão caminhando pela via férrea falando assim para os escaladores,
estou vendendo empanada, café. Você pode estar lá assim, Dona Maria, espera aí que eu já vou comer. Aí você desce. E todas são Maria, né? Tem Dona Maria do restaurante, Dona Maria que vendeu. Todas são, o nome é Maria, não sei porquê. É uma cabaninha estrategicamente posicionada bem no meio. E você sobe, tem uma trilha que desce no meio do Farallão lá. Então, você vai ali, toma alguma coisa. E tem uma área de camping. Em Suécia, até para quem não tiver contato com uma pessoa para ficar, tem uma área de camping dentro, bem na frente da rocha, do lado da via férrea. E tem os hostels, tem 2 ou 3 hostels de escaladores, que eles têm um hostel lá e você fica baratinho, não é caro. Então também eu acho que vale a pena também pagar o hostel, até para incentivar o escalador que mora lá. Que muita gente decidiu, vou largar tudo, vou morar aqui, então botou um hostel, enfim. Ou uma loja, tem uma loja de equipamentos ali também bem na entrada de Suécia, então se você não tiver alguma coisa pode comprar. E lá é mais barato? É mais barato que aqui, bem mais barato que aqui, porque a gente tem livre comércio com os Estados Unidos, então barato. E também tem um restaurante super famoso ali na entrada, que é Vamos para o Monte, que também os escaladores os donos são escaladores e eles também têm guias que se alguém quiser ir, você contrata e vai lá e eles tiram na escalada. E o guia de escalada também é? E o livrinho também. Sim, a gente tem um livrinho do guia escalada com quase todas as vias nas zonas e tem na internet também. Então, se vocês não estiverem a fim de comprar o guia, tem na internet. Mas é melhor comprar porque você fica com o livro e você ajuda as pessoas. Isso. Lá é mais barato a compra de equipamentos do que aqui no Brasil. Sim, aqui é muito caro, né? Então, uma viagem dessa, até para, além de conhecer, para compra de equipamentos. Vale a pena. Lá a diversidade. Tipo assim, tem mais, isso sim, tem mais diversidade que aqui. Não é tão barato, tipo, vou comprar nos Estados Unidos. Não, óbvio que nos Estados Unidos é mais barato. Mas mais que aqui, sim. Nos Estados Unidos é mais alto também. Eu acho que não tem tanta diferença não, mas sim, eu acho que vale a pena. Vale a pena você ir lá, comprar equipamento lá e além disso tem mais variedade, porque lá tem uma variedade maior que aqui. Aqui tem poucas sapatilhas, não tem quase nada, é difícil achar. É muito difícil comprar equipamento aqui. Lá não, lá tem mais opção. Você pode falar um pouco mais sobre as trilhas no Cocuy? Claro, vou voltar lá, peraí. Então, como eu falei no Cocuy, tem 32 montanhas nevadas. Então, tem várias trilhas que você pode ir só para fazer escalada ou para fazer trilha. Lá você pode ir só para fazer trilha. Tem uma trilha que é a volta do parque, que a galera faz. Tipo, aí você não faz nenhuma alta montanha, mas você vai carregando. São vários dias dando a volta no parque. Depende de quão rápido você caminha. Mas normalmente são uns 5 dias, entre 3 e 5 dias. E aí você vai parando em vários lugares do parque. Então, como eu falei, atualmente está fechada essa trilha porque tem uma área reservada dos indígenas. Mas se você ficar entrando lá nesse site aqui do Parques, que eu botei aqui, você pode ver quando que ele vai abrir. Eu não sei se a apresentação vai ficar na internet? Sim. Tá, aí você fica olhando lá na internet, aqui a oficina de parques, e aí você, entrando lá na oficina de parques, você vê quanto que você demoraria quando que você pode ir ou não. Além disso, assim, normalmente chegando lá vamos falar da Laguna Grande, que é onde normalmente as pessoas vão. Da Laguna Grande você consegue acessar a várias montanhas. Então você consegue, numa mesma viagem, você consegue fazer vários cumes, que você vai e volta no mesmo dia. Se der tudo certo, você bate o cume e volta no mesmo dia. Né? Mas a galera normalmente faz isso. Na mesma viagem, você obviamente tem que período de aclimatação e tal, você vai lá e as trilhas, assim, não estão marcadas no guia. Então não sei, não tem como te explicar direito todas as trilhas. Mas você já tem uma... Pelas lagoas deve ser mais ou menos possível.
Sim, então tem umas trilhas assim, por exemplo, se você vai para Laguna Grande, você consegue ir para Laguna da Sierra, tem um altinho, você sobe e chega no outro lado do parque. Então isso já facilita, se você vai indo das lagunas em lagunas, facilita. E para ir nas trilhas, assim, tipo, para uma montanha ou outra, é muito você se guiar mais ou menos para onde você quer. Você vai olhando e como dá para ver mais ou menos assim, você vai conseguindo ir, né? Mas não tem assim um mapa, as trilhas não são bem definidas, não tem nada que te mostre onde que é a trilha. Então tem um mapa, com um mapa você mais ou menos se localiza, você vê onde que está a laguna e você vai vendo onde que está o cume, onde que você quer ir. Mas não tem nada que te diga assim especificamente uma sinalização. A gente costuma botar aqueles totemzinhos de pedra nas trilhas. Então você vai botando os totens e aí você vai vendo o totem, você sabe que está indo no caminho certo. E assim até o cume. Ficou claro? Essa trilha mais longa, então, ela gira em torno de 5 dias. Mais ou menos. Depende, porque se você levar muita coisa, e se você quiser ir em todos os lugares e tipo curtir mesmo, mais ou menos demora isso. Tem gente que faz mais rápido, mas eu acho que você não curte. Huicán é uma cidade com mais coisas, então as pessoas fazem isso mais em Huicán. Mas para se locomover eu prefiro o Cocuy, eu acho melhor porque você consegue mais acesso ao parque. Porque o Huicán fica um pouco mais longe, o acesso é mais difícil. Só quando você precisa ir para a área do Ritacua Blanco, que aí você vai por Huicán. Se for para o restante, é melhor ir pelo Cocuy. Você dorme, em 5 dias tem que levar barraca? Sim, você vai dormindo no caminho. Tem água ou não? Tem água sim, porque é água do nevado. Então você vai pegando na laguna, você vai levando. Não precisa... Toda água, qualquer córrego é água limpa. Mas não tem abrigo? Não tem nenhum abrigo. Os únicos abrigos que são mais embaixo, que são as casas dos moradores. A gente usa muito as casas dos moradores como abrigo. Não tem, assim, no meio do caminho, abrigo do parque. Até porque, como eu falei, nesse parque aí a entrada é bem barata, não tem muita restrição, assim, referente a quem entra ou não entra. Tem número de pessoas que entram, isso sim. Tem um número máximo de pessoas. Se você vai para uma área que já está muito lotada, você não pode ir mais para essa área, vai para outra. Tem que levar tampões, tem glacial? Tem que, se você for para o cume, sim. Se você for fazer essa volta no parque, não precisa. Mas se você for para o cume de alguma montanha, vai precisar. Aí você leva. E o pessoal que fala português e arranha um portunhol consegue se desenrolar lá. Consegue, né? É fácil, o espanhol é fácil. É tudo igual, Gente, tudo igual. Olá, que tal? Eu falei no cearense. Cumbre. É só você desenrolar, você consegue, aí é tudo igual. O pessoal não costuma saber português, mas se você fala assim normal, o pessoal entende, e você também vai entender. Então, né? Alguma outra coisa? Tem algumas montanhas desse parque que são que é mais conhecida por ter escalada lá, ou as escalas são um pouco... Não, então, todas as montanhas têm escaladas, que eu falei, mas a maioria são todas escaladas imóveis, então você não sabe exatamente qual que... Você tem que saber a pessoa que abriu a via. Tá? Mas uma peça também que vai levar, é móvel, mas qual é a peça? Então... Tem que ter algum guia para a gente. Não tem. Tem que ter local. Isso que eu quis dizer, não tem guia. Tem que levar alguém, tem que ir com alguém que saiba se você for fazer uma via que já é feita. Ou você então abre uma via e você se aventura. Tem muito isso. Para chegar ao cume aí no Cocuy tem que escalar também? Tem escalada no Tem. Tem que levar equipamento de escalada. Então, tem as duas opções. Você pode ir ou pela neve, pela trilha, ou pode ir pela rocha. Uhum. Tipo aqui nessa. Esse aqui é o Ritacua Blanco, o negro. Aqui é um dos Ritacuas. E aí você pode ou escalar por aqui, ou ir pelo outro lado. Por aqui. E essa caminhada. Aí é só caminhando. Caminhada na glaciar? Sim. Ou você só vê pela pedra aqui. E eu mesmo aqui, né? Tipo assim, aqui eu fui pela neve, né? Mas podia ir pela... Que temperatura?
Depende da época do ano, depende se está na tormenta ou não, mas é frio bastante, né? Glaciar lá no alto. Nevado, né? É nevado, é. Menos alguma coisa, sei lá. Normal. Eu não sei se... Não, depende. Nós estamos de maneira curta, apresentar. Não, então, mas faz calor também quando não está vento e quando está o sol, né? Mas se estiver fazendo tormenta e neve, não faz calor, né? Isso é relativo, assim, mas em geral faz frio, né? Isso. Mas para chegar ao parque você chega de carro, Não, tem que caminhar. tem que caminhar. E aí você, eu já falei, são 8 horas caminhando até o campamento. É nesse aqui. E para chegar na casa do morador mais próxima, onde você começa, tem que pegar aquele leiteiro, é. Obrigada. Isso, e antes do leiteiro, o ônibus bizarro. Eu vou botar uns 2, 3 dias para chegar. Tem que ter tempo. Sim, eu acho que se vocês forem fazer uma viagem para lá, é melhor vocês fazerem uma viagem com bastante tempo. Até porque se vocês quiserem fazer mais montanhas, porque são 30, né? Vocês têm que ir com uma viagem com um tempo grandinho, assim, porque tem que aclimatar, essa aclimatação. Aí tem os dias aí sim que você vai fazer o cume, né? Pelo menos 4 dias, 10 dias. pelo menos uma semana para fazer um ou 2 cumes, no mínimo. Só de aclimatação, Sim. faria uns 4 dias. Né? Então, assim, para fazer 2 cumes, normalmente a galera faz 15 dias para fazer 2 cumes. Entendeu? Porque você já tem uns dias que você está deslocando até lá, que pelo menos já é um dia só para chegar lá, mais outro dia para chegar no acampamento base, mais outro dia para começar a escalar. E aí você não escala no mesmo dia. Normalmente você faz uma aclimatação 2, 3 dias e depois você começa a escalar. E aí a mesma coisa, se você for para voltar, que às vezes você vai numa área e você quer fazer o cume do outro lado, aí você tem que descer, subir de novo, e aí você vai demorar ainda mais dias. Então depende muito do que você for fazer. Depende do seu corpo também. Sim, também. Sim, tem gente que demora mais na aclimatar. O pessoal que mora aqui, no nível do mar, demora um pouquinho mais para se aclimatar, né? Quando fui lá, eu já estava acostumada a morar em Bogotá, 2.600 metros, então para ir chegar lá, tranquilo. Mas o momento básico é que altura do nível do mar? Uns 4.000 metros, mais ou menos, já. Já é bem alto. 3.000 e pouco. É, exatamente. É bem alto, assim, você caminha... Sério mesmo, você caminha 8 horas e sobe até chegar no acampamento base, tipo, o dia inteiro subindo, assim, tipo, e na alta montanha, então você já começa a respirar mais com mais dificuldade, carregado, equipamento, mochila. Comida pra viagem inteira. Exatamente. Tá bom? Mais alguma coisa? Comprar comida embaixo ou tem que levar de Bogotá? Não, dá pra comprar algumas coisas embaixo, mas nem tudo vende embaixo. Mas embaixo, quando eu digo embaixo, lá embaixo em El Cocuy, na cidade. Porque quando você vai lá pra cima, quando você começa a viagem, já não tem mais nada. E lá em cima, perto no acampamento base, onde a gente bota o camping, não tem nada. Lá não tem banheiro, lá não tem chuveiro, lá não tem nada. Então, você fica uma semana, 15 dias... tomando banho no lago congelado com lenço umedecido, né? E na barraca também, aí tudo é coisa básica, né? Seu lixo, você bota o lixo para fora. Então, tudo o que você fizer lá, você tem que trouxer de volta, tá? Só isso. Muito obrigada. O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.